Espírito Santo, aí está o nosso cajado. Aí está o cajado seguro. Aquele que vai nos apontar a direção. Todo o caminho da verdade. Espírito Santo. Aí está o cajado, onde devemos nos apoiar. Isso é agradável a Deus. Jesus Cristo será oferecido ao mundo através do Espírito Santo. Então, aí está a oferta que é agradável a Deus. Através das revelações do Espírito Santo, Jesus será oferecido aos homens. Aí está a oferta agradável ao Senhor. É nele que devemos nos apoiar. Jesus disse: rogarei ao Pai, Ele vai lhes dará um outro consolador. Um outro consolador. Vocês não ficarão órfãos. Vocês não ficarão órfãos. Aí está o apoio onde deve se apoiar cada cristão. Aí está o projeto de Deus. Aí está o projeto de Deus. Quem deve dar o cajado é o Espírito Santo. Ele é o apontador da direção. Diz as Escrituras que homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados pelo Espírito Santo. Dirigidos pelo Espírito Santo. E estes homens escreveram as Escrituras sagradas. Homens que conheciam o cajado. Homens que conheciam o cajado. Aqueles que escreveram as Escrituras sagradas. Eles sabiam de onde vinha sua direção. Eles sabiam quem é que os orientava. Eles sabiam qual era a fonte. A fonte. Espírito Santo. É aí que vai aparecer os verdadeiros gladiadores de Deus. Pois está escrito, os filhos de Deus são dirigidos. Por quem? Pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Eles não têm outro apoio. Eles não vão apoiar os blocos religiosos. Eles não vão apoiar na força das bolhas religiosas. Eles não vão se apoiar na hierarquia humana. Na hierarquia, o poder da hierarquia, na autoridade da hierarquia. Eles têm uma outra fonte. Os filhos de Deus têm uma outra fonte. Uma fonte que aponta para o alto. O Espírito Santo. Essa foi a força de Daniel. Daniel fechou as bocas
de leões famintos. Por quê? Ele sabia a fonte. Ele sabia de onde beber do poder de Deus. Ele revelou o segredo dele. E na época dele, ele demonstrou o segredo dele para todos. E quando eles olhavam para a janela de Daniel, 3 vezes ao dia aquelas janelas ficavam abertas no sentido de Jerusalém. Quando eles viam aquilo, vinha no pensamento deles: Daniel está fazendo culto ao seu Deus. Daniel está fazendo culto ao seu Deus. Daniel está fazendo culto ao seu Deus. Então, os espertalhões da época que tinham inveja de Daniel quiseram se utilizar desse procedimento de Daniel, do culto de Daniel, para levar Daniel para a morte. E o conseguiram. E Daniel foi levado para a cova de leões famintos. Foi colocado lá, mesmo contra a vontade do rei Dario. Mas seus inimigos venceram. E Daniel foi jogado na cova de leões famintos. Vitória dos inimigos de Daniel. Porém, no dia seguinte, ao romper do dia, o rei foi até a cova dos leões e perguntou: Daniel, por acaso você está vivo? Ele falou: estou sim, rei. O Senhor fechou a boca dos leões. O Senhor fechou a boca dos leões. O Senhor fechou a boca dos leões. Os leões não devoraram Daniel. O rei, vendo aquilo, vendo o favor de Deus para com Daniel, sentenciou os seus acusadores à mesma jaula. E eles foram lançados na cova onde tinha leões famintos. Não tiveram sucesso. O mesmo sucesso de Daniel. Porque Daniel tinha um segredo com ele. Ele sabia onde buscar a força espiritual, o poder do alto, o poder de fechar boca de leões famintos. Outro que conseguiu derrotar os seus inimigos foi Davi. Davi aprendeu, enquanto estava cuidando da ovelha de seus pais, a se comunicar com Deus, a ter comunhão com Deus. E ele venceu um urso. Ele venceu um leão e matou o leão. Davi. Isso lhe deu muita coragem. E uma certa feita, quando o pai dele mandou ele levar comida para os irmãos que estavam no fronte da guerra, enfrentando um gigante que desafiava o povo de Israel, o povo de Deus, e blasfemava contra Deus durante várias semanas. Chegando lá, Davi ficou admirado. Quem é esse que afronta o povo de Deus? Quem é esse que afronta o povo de Deus?
E Deus, Daniel sentiu o desejo de enfrentar. Pediu ao rei, e o rei permitiu. Era um adolescente ainda. Mas você quer ir? Vai. Eu vou acabar com esse gigante. E Daniel foi enfrentar o gigante. Daniel foi enfrentar o gigante. O gigante vendo aquele adolescente. Ficou com muita raiva. Eu sou um cachorro, por acaso? Eu sou um guerreiro. E vem um adolescente me enfrentar. Adolescente, eu vou arrancar a tua cabeça. E Davi fala, eu venho a ti, em nome do meu Deus, do Deus de Israel. E eu vou arrancar a tua cabeça. E Daniel pegou algumas pedras, pôs uma pedra na funda e avançou contra o desafiador de Deus e do povo de Deus. E a pedra atingiu um lugar vulnerável na testa daquele homem, que era só armadura. E ele caiu por terra. Daniel pega a espada dele, e com a espada dele corta ali a cabeça, decepa-o. Onde teve essa força Daniel? Ele conhecia o segredo dos gladiadores de Deus. O segredo dos gladiadores de Deus. Ele aprendeu lá na solidão, cuidando da ovelha de seu pai. Daniel aprendeu quando estava no exílio. No exílio, junto com o povo de Deus, na solidão. Assim que vamos aprender como usar esta mesma força espiritual. Jesus apontou a direção. Entra no teu quarto e fecha a porta. E lá você em oculto. Você vai conhecer o Deus que está em oculto. Aí está a academia onde serão forjados os gladiadores de Deus. Por isso que Paulo falou que a natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Aí está o cenário onde aparecerão os gladiadores de Deus, os filhos de Deus, as novas criaturas, aqueles que não vão se apoiar nas forças humanas, na sabedoria humana, na hierarquia humana, nas bolhas humanas, aqueles que não vão se apoiar nas doutrinas humanas, nos dogmas humanos, nos conceitos humanos, não vão se apoiar na ciência. Ciência é o braço do homem, é a força do homem, e nem nas suas narrativas. Hoje estamos numa guerra cultural. Guerra cultural, onde está à disposição dessa cultura materialista, o cinema, a literatura, a televisão, seus programas, suas novelas, seus filmes. Tudo apontando para o homem, que o caminho é olhar para baixo, para que o homem fique focado nas coisas da terra, nas coisas do mundo e o que há no mundo, para que o homem veja as luzes do mundo,
a glória da cidade grande, para que ele sonhe o sonho do filho pródigo. Abandonarei a casa do meu pai e vou viver ali, onde eu vejo tantas luzes. Vou ficar rico. E ele parte para conhecer a cidade grande e fica encantado. As seduções da cidade grande, as luzes, as novidades, as jogatinas, as bebidas, as músicas, o barulho da cidade grande. Tudo para enfeitiçar o homem, para que o homem fique focado no mundo e nas coisas do mundo. Ele esquece que há inimizade entre Deus e o mundo. Jesus falou isso. E assim o homem não se lembra do cajado real dele, o Espírito Santo. Ele esquece que ele tem dentro dele uma medida que cabe perfeitamente à presença do Espírito Santo. O seu Espírito, a lâmpada do Senhor. Aí está o ponto onde será alojado o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo encontra lugar no homem. E o homem torna-se, o homem é espiritual. Na lâmpada do Senhor. Aí você vai descobrir que você tem um elemento a mais. Você é corpo, sim, é corpo. Você tem mente, sim, você é mental. Mas também você é espiritual. Você tem um alojamento onde mora o Espírito Santo. Aquele que vai apontar as direções para você. Aquele que vai fazer de você um gladiador de Deus. Aquele que vai fazer você olhar para cima. E o homem de Deus, ele fala as palavras de Deus. Isso quer dizer que ele deixa de emitir os conceitos dele para emitir os conceitos, as representações, as ideias de Deus. Isto é, os pensamentos do alto. Por isso que disse alguém, eu vivo nesse círculo. Que círculo? O círculo dos homens que pensam os pensamentos de Deus. Os círculos dos homens que vivem sob a orientação e o cajado do Espírito Santo. Em 1600, um homem passou uma experiência que ele experimentou. Ele disse que estava trabalhando num lugar muito barulhento, muito ruidoso. Era um lugar onde se fazia refeição. Centenas de pessoas. O fogo estalando. Um barulho de panela. Uma agitação tremenda. Mas de repente, no meio daquela agitação, ele sentiu algo especial. Ele sentiu uma paz. Algo diferente. Paz no meio da tormenta. Ele aprendeu uma lição de como viver com o Espírito Santo no meio da turbulência, do dia a dia, da lufa-lufa. E ele deixou registrado, o nome dele é Laurence. Laurence. Ele passou esta experiência para nós. Podemos, nesses dias atribulados, encontrar a fonte da paz, a alegria do Senhor. Este é um encontro com o Espírito Santo. Ele descobriu o alojamento do Espírito Santo, a lâmpada do Senhor, o Espírito. Ele descobriu que ele era espiritual. Aí está o segredo dos gladiadores de Deus nesse terceiro milênio. Esses deixaram de ser ovelhinhas. Coisa que mais gosta, o lobo, o urso, o leão, ovelhinhas. Aí vai aparecer aqueles que gostam de devorar ovelhas.
vai aparecer os gigantes, os Golias no mundo, como está aparecendo nesse terceiro milênio. Tem lugares no mundo, países no mundo, em que os cristãos estão sendo fuzilados. A Bíblia está sendo rasgada. Cristãos estão sendo levados a prisões, a lugares de trabalho forçado, por causa das Escrituras Sagradas, por querer levar seu pensamento ao alto. Tudo isso está acontecendo porque fizemos uma cultura de ovelhas do Senhor. Não fizemos uma cultura dos gladiadores de Deus. Paulo falou, nós somos militantes do Senhor, nós somos soldados do Evangelho. Nós temos que levar a mensagem de Jesus Cristo ao mundo. Temos que levar essas chaves do reino ao mundo, aos quatro cantos da terra. E quando isso acontecer, virá o fim. Mas somente os gladiadores, aqueles que têm como orientador, como seu cajado, não a força do homem, o braço do homem, o sistema do homem, a hierarquia do homem, as doutrinas dos homens, o dogma dos homens, mas o Espírito Santo. Aí nós vamos encontrar os gladiadores do reino de Deus. E aparecerá nessa terra a grande expectativa, o aparecimento dos filhos de Deus. Como disse Paulo, as novas criaturas. Que Deus nos ajude a encontrar esse caminho. Não o caminho de sermos ovelhinhas passivas, para que os leões fiquem contentes. Para que os Golias se manifestem. Mas que aprendamos a usar a força do Espírito Santo contra os Golias. E fazer o que Davi fez com os Golias. Despertemos enquanto é tempo. Vamos encontrar o nosso cajado, a fonte da nossa direção, o Espírito Santo. Amém.